Então agora nós vamos, retornando às nossas videoaulas, nós vamos para a parte final do alterar senha, é, colocando a codificação necessária para que o usuário possa alterar a sua própria senha. Nós vamos, para tal, nós vamos criar um novo formulário, um novo form Delphi, e esse novo form que vai ser salvo lá na pasta onde estamos salvando todas as fontes, ele vai receber o nome de alterar senha. Ele automaticamente vai ser um arquivo do tipo .pas. Então nós temos aqui a Unity alterar senha que dá origem ao formulário. Vamos agora fazer a configuração básica das propriedades do formulário. De cara a gente vai lá na propriedade name, que vai ser form alterar senha, e a propriedade caption alterar senha. Nós vamos também lá na propriedade borders icons, como sempre fazemos, colocar todos os ícones da barra de título, que são o botão de sistema, os botões de minimizar, maximizar e fechar. Nós vamos colocar como falso, eles não serão apresentados. Border style, nós vamos colocar BS single, para que o usuário não consiga redimensionar a janela. O tamanho da borda, nós vamos colocar 10. E posteriormente nós vamos definir largura e altura ideais. Muito bem, vamos utilizar aqui alguns recursos um pouquinho diferentes, só para a gente explorar a parte visual, mas de uma maneira bem simples. Nós vamos inserir aqui um painel e nós vamos deixar a propriedade caption em branco e o nome deste painel, propriedade name, será painel identificação do usuário, identificação cacau, né, do usuário. Neste painel, que nós vamos posicionar propriedade alinhamento, nós vamos posicionar no all top, nós vamos apresentar aqui o nome do usuário que está tendo a sua senha alterada. É óbvio que eu só posso alterar a minha senha, mas nós estamos trabalhando com a interface, com a parte gráfica, com a parte visual, digo, da nossa aplicação. E aí nós vamos mudar, só para dar algum efeito, nós vamos mudar a cor do nosso painel. Podemos utilizar aqui, vamos pegar uma cor CL Active Caption. Nós podemos trabalhar com o estilo do nosso painel, colocando o estilo da borda BS Single ou BS None, e aí vai ser bastante individual. Depois nós temos outras propriedades que a gente pode trabalhar com Bevel Inner e Bevel Kind, e aí você pode deixar na maneira que, com a aparência que mais for agradável a você, para a sua. Eu apliquei aqui alguns efeitos e eu vou mudar também algumas coisas na fonte. Eu vou dizer que o texto que vai ser apresentado aqui nesse painel, ele vai usar, posso até deixar aqui a fonte Taoma, tamanho negrito, desculpe, estilo da fonte negrito, tamanho 18, e para contrastar com aquele fundo, eu vou deixar branco, só para eu ver como é que está ficando. Eu vou colocar aqui o nome do usuário. Tudo bem, é assim mais ou menos que vai ser apresentado o nosso formulário. Aqui o que nós precisamos? Colocar objetos para que eu altere a minha senha. Então, nós vamos colocar dois labels. Então, na palette standard, dois labels, e eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um label e vou alterar a propriedade AutoSize para falso, para que eu defina as dimensões desse label, porque eu vou trabalhar com altura e largura
e deixar de forma semelhante ao edit que vai ser colocado aqui na frente. Então já vamos colocar um edit aqui. Tá. Então esse edit ele tem altura 21. Tá? Eu vou pegar o label, também vou colocar altura 21. Mas para que ele tenha uma apresentação legal, o label que tem na sua propriedade layout por default top, eu vou colocar o center. Portanto, o texto que nós vamos colocar no label, ele vai ser posicionado no centro, num alinhamento vertical, no centro do label. Digite a nova senha. Esse objeto aqui vai se chamar label senha 1. E aí, para que eu não tenha que fazer tudo isso novamente, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e redigite a nova senha. Vou alterar a largura dos dois, então esse objeto ficou com largura, eu vou colocar aqui 120, o de cima também colocarei 120. Muito bem, digite a senha, digite a nova senha, redigite a nova senha, e aí o objeto onde o usuário vai digitar. Então nós vamos ter aqui um edit chamado edit senha 1. Esse objeto, quando o usuário digitar, eu não vou permitir que a senha seja apresentada, portanto, na propriedade password char, eu vou colocar o asterisco. A cada caractere digitado será apresentado o asterisco ou esse marcador. E eu vou, na propriedade maxLength, definir como 6, porque no máximo o usuário poderá digitar 6 caracteres. Na verdade, ele deverá obrigatoriamente digitar 6 caracteres. Feito isso, eu vou executar Ctrl C, Ctrl V, vou posicionar aqui embaixo, e esse segundo objeto, esse primeiro objeto aqui, ele está com o nome edit senha 1, o segundo objeto, edit senha 2. Tá. O valor digitado, o conteúdo digitado, fica na propriedade text. E eu vou limpar as duas propriedades text de tal forma que fique assim, os dois edits fiquem vazios. Muito bem. Agora nós vamos adicionar as opções para salvar ou cancelar esse processo. Portanto, nós vamos adicionar uma lista de ações. Nessa lista de ações, nós vamos inserir duas ações. A primeira se chamará ação salvar, com o caption salvar, enquanto que a segunda se chamará ação cancelar, com o caption cancelar. Muito bem. Agora nós vamos inserir dois botões e também um menu semelhante ao que fizemos lá no form usuário. Então nós temos aqui o botão salvar, o botão cancelar, botão salvar aciona a ação salvar, botão cancelar aciona a ação cancelar, e colocamos também um menu principal com o item do menu principal salvar, que aciona a ação salvar, e o item do menu principal cancelar, que aciona a ação cancelar. Então, de forma semelhante, nós vamos fazer aqui em alterar senha. Inicialmente, um menu principal, que nós vamos nomear como menu principal. Esse menu principal terá dois itens. Então, item do menu principal salvar. Eu vou aproveitar aqui e vou recortar e colar, copiar parte, e aqui item do menu principal cancelar. Item do menu principal aciona a ação cancelar, item do menu principal salvar aciona a ação salvar.
Então os dois itens já estão lá em cima e agora nós vamos acrescentar dois botões. Este vai ser o botão salvar e este vai ser o botão cancelar. Vamos posicionar aqui de tal forma que a gente tenha um layout interessante. Então esse primeiro botão aqui, o botão salvar, que vai acionar a ação salvar. O segundo botão, chamado botão cancelar, que vai acionar a ação cancelar. Ok, estamos já bastante adiantados na etapa da construção do nosso form alterar senha. E aqui nós vamos aplicar aquele recurso que nós temos aplicado. Nós vamos fazer com que o botão alterar senha não seja criado automaticamente, que o formulário alterar senha não seja criado automaticamente quando a aplicação for iniciada. Portanto, Project Options, no item Forms, nós vamos pegar o form alterar senha e transportar dos formulários criados automaticamente para os formulários disponíveis. Ou seja, quando a aplicação for iniciada, alterar senha não será instanciado. Nós vamos ter que fazer instanciar o formulário antes de apresentar. Vamos só, porque até relativamente simples. Nós não podemos nos esquecer de destruir o formulário, né? Então, seleciono no Object Inspector o form alterar senha, no evento onClose, aquelas duas linhas que são fundamentais para a gente destruir o formulário no evento onClose, ou seja, quando o formulário for fechado, que é o action =CA_free e form alterar senha =new. Dizer que form alterar senha aponta para new significa que ele perde o seu endereço na memória, deixa de ser instanciado. Não existe esse termo, mas ele foi desinstanciado, ele foi destruído. Retornando aqui à aplicação, já vamos dar uma adiantada um pouquinho no código. Então, na ação salvar, nós já vamos, que será, na verdade, o nosso último comando, o form alterar senha.close, e na ação cancelar, nós vamos apenas executar form alterar senha.close. Fica então faltando a gente colocar aqui na procedure ação salvar os códigos para validar a senha e depois alterar por meio do comando update lá na nossa tabela usuário do banco de dados. Para finalizar essa videoaula, nós vamos lá no usuário, voltar em form na Unity usuários para fazer a chamada. Então, para que eu possa dar um form alterar senha.showModal, primeiro eu preciso testar se esse form existe, se ele já foi instanciado. Então, se form alterar senha igual a new, significa que o form não existe, ele não está ocupando nenhum endereço da memória. Application, deixa eu posicionar lá, application.createForm, vou criar o formulário, dois parâmetros, o nome do tipo ou da classe, então é tform alterar senha, e o segundo parâmetro, form alterar senha, o nome da classe de origem e o nome do objeto que foi criado. E aqui o nosso formulário vai ser apresentado no modo showModal. Bom, o que nós queremos fazer? Nós queremos que o nome do usuário seja apresentado aqui no painel identificação do usuário. Portanto, antes de executar showModal, form alterar senha, painel
identificação. Painel identificação do usuário.caption, na sua propriedade caption, recebe o que nós temos em zconsulta.fieldByName Aí nós temos que colocar aqui entre aspas, entre apóstrofos, o nome do label, do título que nós estamos dando lá na view, que vai ser nome do usuário. Então, nome do usuário. E isso as string. Se nós vamos salvar, se nós compilarmos, nós vamos receber uma mensagem de erro. Na verdade, nem foi uma mensagem de erro, foi uma informação dizendo que nós estamos em form usuários e fazendo referência ao form alterar senha. E o Delphi nos pergunta, você quer incluir na cláusula uses o alterar senha? Eu respondo yes. Existe aqui ainda uma mensagem de erro, mas eu já volto, só quero mostrar para vocês que o alterar senha foi incluído lá na cláusula uses. Então, vamos dar mais uma olhadinha. Nenhuma mensagem de erro. Acessar. E aí, form usuários. Relembrando, eu não posso alterar a senha de outro usuário, mas se eu vier aqui, alterar senha, veja que o form alterar senha foi apresentado, ele ainda está posicionado de maneira equivocada. O painel identificação do usuário, se eu digitar uma nova senha, se eu redigitar uma nova senha, só que ainda não fizemos o código para salvar. Então, tanto salvar como cancelar, simplesmente fechavam o formulário e mais uma parte, mais uma etapa da programação está pronta. Na próxima videoaula nós vamos finalizar a codificação da ação salvar. Portanto, até a próxima.